Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do Orquidário Colpo. E continuando com a série Galeria das Espécies. No primeiro episódio eu falei um pouquinho sobre as raízes. E no segundo episódio um pouco sobre os rizomas. E toda a sua parte evolutiva. Eu estou focando a parte de evolução, porque daí a partir daí a gente entende o formato e qual é o propósito de uma determinada peça da flor. Ou da orquídea, né? Agora eu vou falar um pouquinho da flor. O cerne da nossa orquidofilia é a flor. Né? Começando, eu falo aqui de uma flor comum, uma flor de uma margarida, uma asterácea. Percebo que tem duas partes principais que saltam aos olhos. A parte atrativa, amarelinha, e tem essa partezinha, aqui essa estrutura esverdeada. A parte atrativa, amarelinha, é as pétalas, que todo mundo conhece. Só que essa parte esverdeada são as brácteas. As brácteas são estruturas de proteção do botão propriamente dito. Então, eu trouxe apenas uma flor comum para trazer exatamente isso. Que, assim como as outras peças da orquídea, a flor também experimentou e experimenta traços de sua evolução. No caso daqui, tem um cimbídio, que é uma flor clássica de orquídea, todo mundo conhece. Olha que lindo aqui. Um cimbídio. Majestoso, ó. Percebam que a gente não percebe. Olha só, redundância, mas aqui cabe muito bem. A gente não percebe as brácteas. Porque nas orquídeas, as brácteas deram um passo evolutivo. As brácteas se transformaram, não só na cor, como no formato e na forma, elas evoluíram para a parte atrativa da planta, da flor. Então, não bastasse as pétalas, que são a parte clássica atrativa, temos agora as sépalas, que são as brácteas modificadas para aumentar o poder de atração dos polinizadores. Que lembram, né? A orquídea tem uma enorme dificuldade. Primeiro, com a ação humana. Destruição de floresta primária, depois vem a floresta secundária tomando forma. Raramente a gente encontra orquídea nesses locais de secundária, onde já teve um dano. Então, como a orquídea depende muito da polinização e da liberação do seu pólen, então elas passaram, houve uma pressão ecológica para que essas brácteas, vistas em muitas plantas, se transformassem em sépalas. Então possuem 3 sépalas, a maioria das orquídeas, né? Muito próximas do formato das pétalas. Então é o dobro de poder atrativo para que o inseto polinizador venha, polinize, fecunde, forme aquela cápsula de sementes que se abre e com o auxílio do vento ocorra a sua dispersão. Então o primeiro aspecto muito importante da flor, das orquídeas, é a transformação das brácteas em sépalas. As sépalas, aqui como até vocês podem ver, são um número de 3. Só que essas sépalas, elas também teve uma outra modificação. Não é só as sépalas que mudaram, tá? As pétalas teve uma segunda modificação. Ela se transformou em labelo. Labelo é uma pétala modificada, como vocês podem ver aqui, e aqui, nessa estrutura clássica de orquídea, vocês percebam que existem as 3 sépalas na parte de trás, no plano de trás da planta, que era para proteção. Temos as 3 pétalas. Só que tem 2 pétalas clássicas. E essa terceira pétala modificada chamada de labelo. Mais um ponto de evolução. Porque o labelo normalmente possui uma coloração que difere das outras 2 pétalas. Mais um poder atrativo. Mais cores atuando. Mais polinizadores fazendo o seu papel. Mais um segundo ponto de evolução da flor da orquídea. Agora, quantas plantas a gente tem em casa e a gente se pergunta, tem uma planta muito bonita, será que é orquídea? Existem características que marcam uma espécie. As orquídeas não poderiam ser diferentes também. Só que, por exemplo, elas têm pétalas. Muitas outras plantas têm pétalas.
tem sépalas, algumas outras plantas têm sépalas. Tá, mas como é que eu vou ter certeza que o que eu tenho aqui, uma flor que eu tenho aqui, é uma orquídea? Basta verificar a parte reprodutiva da flor. Normalmente, aqui ó, uma flor de hibisco clássica, a gente percebe a parte masculina, né, esses pelinhos em volta, e a parte masculina, a feminina, o estigma, na parte apical dessa estrutura de reprodução. E a gente consegue diferir, a gente percebe, ver o que é o estigma, o que são as anteras, que são a parte masculina. As orquídeas foram além. Além de proteção da sua estrutura reprodutiva, houve uma fusão dessas duas estruturas, formando a coluna. Isto é uma idiosincrasia. O que é uma idiosincrasia? É aquela característica que define uma espécie. Então, todas as orquídeas, e apenas as orquídeas, possuem essa evolução. Possuem a coluna, que é o fusionamento em uma estrutura única da parte masculina e da parte feminina. Onde se tem o pólen sai, normalmente múltiplos de 4, de 8, o pólen, 2 também. Múltiplos de 2, na verdade, mas é 2, 4 e 8, então vai ter 6, raramente. Então são esses múltiplos. Então, na parte final aqui da coluna, tem a parte masculina, e a gente retira, normalmente o pessoal que faz a polinização, a gente retira com, por exemplo, um pedacinho de grampo, né, qualquer coisa contundente, para que a gente retire essa parte, um palitinho, retire, e essa parte aqui que tem a polínia, ela tem uma estrutura que é grudante, ela possui uma cola. Então, quando o inseto polinizador vai nela, ele vai procurando o pólen, e ao se mexer, há uma grande chance dessa estrutura com cola elástica se prenda em alguma parte da estrutura do inseto. Isso faz com que, quando ele visite uma outra orquídea, outra flor da orquídea, aumente a chance que esse pólen chegue na parte final da coluna, que é o estigma. Havendo esse cruzamento, essa polinização, esse estigma ele incha, mas ele se mantém. Porque, na verdade, a estrutura, né, os cromossomos, etc., vão migrando para o pecíolo, que vai se formar o ovário. E a partir do ovário, ele vai inchar, formando uma cápsula com vários sulcos, e dura meses, dependendo da espécie. Eu tenho espécies aqui de uma tenebrosa, por exemplo, que ficou 8 meses para ficar madura. Mas eu tenho cápsulas de braçávula que durou 3 meses. Então varia muito do amadurecimento da cápsula. Mas percebam que esses sulcos, eles se abrem. E ao se formar esse sulco, ao abrir esse sulco, libera o pólen, e a partir de agentes polinizadores, pode ser outros insetos, e também pode ser ação humana, ventos, a própria chuva pode escorrer pelo vegetal, hidratando a parte onde tem as raízes. Por isso também a gente lembra que é muito importante aquela interação fungo-micorriza com a raiz. O fungo-micorriza, ele aproveita da sua área e começa a produzir glicose, açúcar, energia. E é muito dessa energia que o pólen da orquídea, que é muito pequenininho, muito fininho, tem pouca quantidade de energia, vai se aproveitar. Essa inter-relação entre raízes de orquídeas e esse fungo micorriza faz com que o pólen tenha aquele start, aquela energia inicial para ele começasse a germinar. Então, por isso que normalmente a gente fala que a orquídea normalmente dá muito próximo do pé da mãe, porque ela precisa muito das raízes, essa associação. Fantástico, né? Aqui, então, como já falei, é uma flor clássica de cibídio, uma planta terrestre. Ela está exalando cheiro. É a primeira vez que eu vejo um cibídio com cheiro. Estou impressionado com isso aqui. Então, vocês percebem que essa parte aqui, ó, vou até levantar e chegar mais próximo de vocês. Olha só que lindo. Essa aqui, ó. Olha que lindinho. Essa aqui são as sépalas, a parte de trás, ó, em 3. As 2 pétalas e o labelo formado.
E essa estrutura rígida aqui, ó, olha só, essa aqui, ó, é a coluna, a estrutura da coluna. E essa parte aqui, ó, de trás da orquídea, essa parte aqui verdinha, que liga o escapo floral, já vou falar dele, e a flor, é onde vai ter o ovário. O ovário estará esperando para que a planta seja fecundada e ele inicie o processo de maturação. Então, toda essa estrutura cabe tudo. Escapo floral. O escapo floral é uma estrutura que sai do vegetal. Aqui, ó. Olha o tamanho desse escapo floral. O escapo floral, então, é aquela estrutura que sai da planta e que vai ser um eixo de sustentação. Pode ser de uma inflorescência, ou como pode ser de uma flor única, ou dupla, ou tripla, enfim. Mas o escapo floral ele vai segurar todo esse ramalhete de flores. Outra evolução. Normalmente o escapo floral sai da parte final da planta. Só que, por exemplo, do Cymbidium, ele sai da base do bulbo. Então, cada uma tem as suas características, tem a sua logística de crescimento. Mas o importante é que vamos ter flores. Evolução continuando. Tem uma outra estrutura que na verdade eu acho que pode estar interligado com a modificação da bráctea em sépala. Está a presença da espata. A espata é uma outra estrutura que ela fica exatamente aonde vai sair o ramo, o escapo floral para o florescimento. Olha aqui. Ó. Aqui é uma espata clássica. Ela serve de proteção inicial para quando o escapo floral estiver saindo da planta para depois, mais para frente, se formar um ramalhete, né, uma inflorescência que seja. Então essa parte inicial, que normalmente quando ela está em crescimento, ela tem os tecidos moles. É um tecido muito jovem, ele é muito mole. E normalmente insetos predadores, eles se aproveitam de estruturas moles das flores, ou das plantas em geral. Então essa espata, ela surge primeiro antes de sair a flor. Então caso venha um predador, aumenta a chance com que o escapo floral se torne mais adulto, mais firme, e se desenvolva para fazer o ramalhete das flores. Então essa espata é como se fosse um boi de piranha. Ele vem na frente, caso algum predador queira se aproveitar da planta, vai comer a espata. Assim aumenta a chance que a flor saia o escapo e tenha o desenvolvimento completo, que é chegar finalmente numa flor aberta. Espata, muito importante para o desenvolvimento. Normalmente as espatas a gente retira quando passa o período de floração, porque queira ou não queira, quando chove, é um espaço que fique um pouco úmido, ele retém água. E tudo que a gente não quer é que a parte apical da flor, da planta, apodreça com excesso de água. Então é muito importante. Passou aquele período de floração, faz um cortezinho na espata, que vai aumentar a vida útil do próprio vegetal, tendo visto que a gente vai controlar a sua umidade. Ah, mas orquídea é tudo do mesmo jeito? Não. Aqui é um cimbídio clássico. Aqui, olha que bonitinho. Aqui está florido. A cor não... Aqui, ó. Agora aqui. Olha só que bonitinho. É um hidróxilo. Não, hidróxilo lineares não. Aqui vai dar um nome dela. Me esqueci, olha só. Deu branco, mas olha que linda. Já está no meu Instagram lá. Nos meus Reels do Instagram. Ela é muito bonitinha. Cheirinho adocicado. Ela faz uma inflorescência pendente, vocês percebem? E olha a diferença de tamanho. Então, ao meu entender, existem dois tipos de orquídeas. Três, na verdade. Né? A orquídea clássica, as micro-orquídeas e as mini-orquídeas. A diferença entre a mini e micro, ao meu entender, é o seguinte: estrutura da orquídea e a flor. A mini orquídea é quando tu tem pelo menos uma das partes muito diminutas. Por exemplo, tu pode ter a estrutura da flor grande, só que a inflorescência é muito pequenininha. Isso aí é uma mini orquídea. Agora,
Ou o contrário também. Tu pode ter uma flor grande, por exemplo, a Sophronitis coccinea. A estrutura da planta é relativamente pequena em relação ao tamanho da flor. Eu até poderia dizer que é uma mini orquídea por causa da estrutura. Porque a flor vem, fica poucas semanas e vai embora. E depois o nosso cuidado diário é com a estrutura da planta. Aqui tem a Sophronitis coccinea para não me deixar mentir. Só que agora vem as micro-orquídeas. As micro é quando todas as partes da planta ela é muito diminuta. Pequena. Tanto a estrutura como a flor. A barbosella é uma mini orquídea. Ela tem 2 ou 3 centímetros de estrutura. Bom, e a flor é milímetros. É meio milímetro, 0,3 centímetros. Ela é muito pequena. A barbosella. Outra orquídea que é micro. Na verdade é mini. A Campylocentrum aromático. Olha o tamanho da estrutura da planta. Ela é gigante. Só que olha o tamanho da inflorescência. É uma inflorescência lateral de milímetros. Eu considero ela como uma mini orquídea. Mini orquídea. Então até a classificação por tamanho, tanto da estrutura como da flor, as orquídeas possuem. Ah, mas é muito bonita. Ela tem uma flor... quando eu vejo essa orquídea, é uma flor clássica. As catleias, lélias, cymbidiums, dendrobiums. Isso aqui é orquídea, isso eu sei que é orquídea. O que me falar disso? Orquídea cisne ou pomba da paz. A modificação dela foi tão grande que ela quase se transformou em outra planta. Olha só, é muito difícil de identificar cadê as partes, sépalas, pétalas. A coluna provavelmente a gente vai achar. Labelo, cadê o labelo disso aqui? Não tem. Quer dizer, tem, mas a gente não consegue diferenciar. Outro exemplo. A patinho. Isso aqui é um pato, né? Isso aqui não é uma orquídea? É uma orquídea. Olha todo o formato que a estrutura da flor chegou para ter esse formato de patinho. E a abelha, então? Olha só a abelha. Isso é uma abelha. Ou uma carinha sorridente. Orquídea. Formou uma bolsa e a sua coloração lembra a carinha de uma abelha. E o mais espetacular de todas, essa aqui. A vespa. Orquídea vespa. Olha a estrutura dela. Aqui, eu até posso dizer que ocorre um mimetismo. O mimetismo na ecologia é quando uma planta, um ser vivo, pode ser um animal, um vegetal, ela tenta parecer com outra, para se aproveitar das características da outra. Essa aqui, por exemplo, a orquídea vespa. Ela tem a coloração de uma vespa fêmea, ela tem aqueles pelinhos, como se fosse uma vespa, e pasmem, elas possuem o odor. O cheiro imita o feromônio da vespa fêmea. O que isso faz? Atrai macho. O macho vem copular com a fêmea, atraído pelo esse aroma característico dessa planta, que chegou muito próximo do feromônio da fêmea. Ele chega, procura a fêmea, né, vasculha toda a flor, com isso ele vai se mexendo, vai se enchendo de pólen e vai atrás de uma outra fêmea. E isso faz uma hibridização cruzada entre duas plantas. Segundo detalhe absurdo, o pólen que o animalzinho está procurando também, além do feromônio, possui álcool. O animal fica bêbado ao pegar o néctar com esse álcool, essa alta concentração de álcool. Ele fica cambaleante. Isso faz com que ele se mexa mais na planta, aumente a quantidade de pólen que vai grudar no corpo, fazendo com que, ao ele visitar uma outra flor, aumente a chance de fecundação, porque ele vai ter mais pólen com ele. Então aumenta desse pólen chegar na outra planta. O pólen não, né? Na verdade,
É aquele polizinho, né, que na verdade vai fecundar a outra planta. Evolução. Flor de orquídea. Absurdo, né, gente? Não termina por aqui. Temos o clássico Epidendrum fulgens. Lugar, clima seco, terra arenosa, ele adora. Já mostrei em outros vídeos, né, muito sobre o Epidendrum fulgens aqui no Morro da Tapera, onde eu faço o meu projeto de reflorestamento com orquídeas. Aproveite, assista os outros vídeos de reflorestamento, é muito importante, para vocês terem noção do que eu estou fazendo com o excedente de orquídeas que eu tenho aqui no meu orquidário. Epidendrum fulgens. Bonito, né? É uma umbrella, a sua inflorescência forma uma umbrella. As flores mais periféricas um pouquinho mais laranjadas escuras, avermelhadas, e no seu centro um pouquinho mais amareladas. Só que essa aqui, ó, copiou essa aqui. Lantana camara. Ou foi o contrário? Será que não foi a lantana que copiou a orquídea? Jamais saberemos. O importante é que as duas estão evoluídas e no ambiente. Olha a coloração, o perfil de coloração é idêntico. Coloração mais escura na parte periférica e na parte central um pouquinho mais clara. E é a mesma coloração. Existem espécies de borboletas que só vão na lantana camara. Só que, com essa cópia de estrutura, esse polinizador também vai na orquídea. Ou será que é o polinizador da orquídea que vai na lantana? Jamais saberemos. Importante que as duas espécies estão fixadas e estão usufruindo do mesmo polinizador. E quem ganha também com isso? O polinizador. Tem mais espécie-alvo, mais flor-alvo, mais néctar, mais recurso para a sua vida. Então, interação inseto-planta também ocorre muito entre orquídeas. Fantástico, né? Essa foi a aula de flor. É um absurdo. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono. Espero ter ajudado um pouquinho, trazido um pouco de curiosidades e informações. E eu vejo vocês no próximo episódio do Galeria das Espécies. Até mais. Curte, compartilha. Vamos multiplicar o vídeo. Até mais.